lendo a lição, não sei qual vai ser o prosseguimento. Eu creio que nosso pastor vai chegar aí, que estava anunciando o culto. Estamos esperando ele chegar aí. Se ele não chegar, a gente prossegue. Hoje tem reunião de obreiros. E lá na reunião de obreiro, o bispo tem pedido para ir só o dirigente, o auxiliar e coordenador de mocidade, líder de mocidade. Então, 10 horas, nós vamos estar saindo. Se o pastor vier também, com certeza vamos estar saindo 10 horas, que lá a reunião será às 10h30. Então, nós estaremos saindo às 10h10, vamos estar saindo. Mas eu creio que o pastor vai estar vindo aí também. Então, vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome, te glorificamos, te exaltamos, porque tu és bom. E neste momento, Senhor, nós aqui reunidos para iniciar um culto em adoração a ti, Senhor. Que o louvor de cada um venha subir ao trono da tua glória. E através do teu Espírito Santo, nós possamos estar aqui sentindo a presença do Senhor. Eu estou falando conosco no hino cantado, e na palavra que vai ser lida, que vai ser pregada, que o Senhor esteja falando conosco nessa manhã. Que nós estejamos aprendendo do Senhor, e o Senhor nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Os hinos sugeridos da lição é o 33, o 88 e o 196, não é isso? Então nós vamos cantar o 33. Com a tua mão, segura bem a minha. Glória a Jesus. Hino de número 33. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. Oh, meu Jesus, oh, leva-me contigo para onde eu fosse, teu eterno amor. Glória a Jesus. Deus seja sempre louvado. Vamos prosseguir cantando. Nós estamos com a nosso sendo transmitido ao vivo. Você que está assistindo, que o Senhor possa estar te abençoando, que o Senhor possa estar falando ao teu coração, e você também possa estar louvando junto conosco. Nós vamos agora continuar com o presbítero Aguinaldo louvando ao Senhor, e após o presbítero Aguinaldo, o Manuel Sabino também louvando ao Senhor.
Aleluia. 88. Glória a Deus. Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o seu amor revela-me, enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor. Aleluia. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor. Fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar, oh aleluia, desfrutarei, prazer verá, tempo de paz primaveril. Revela a nós, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar dos dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu Rei. Aleluia. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, minhas irmãs. Jesus é maravilhoso. O hino 196. É esse, né?
Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Vamos começar, meus irmãos. Já achei o gloriosa, a quem deseja a mesma terá. A rosa de Sarão preciosa, entre 1000 mais belezas terá. No vale da sombra da morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já é muito, foi achada a rosa, é provada excelente o dor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil tentador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi um Saulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. Ele pede o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, amados. Estaremos fazendo a leitura da lição de hoje. Logo em seguida, a equipe de louvor estará louvando um hino a Deus antes da lição, e após, a equipe também de louvor estará louvando após a lição. Lição 10, 6 de setembro de 2020. Atravessando a crise com perseverança. Texto áureo. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Salmo 119, 71. Verdade aplicada. Diante das crises da vida, o cristão precisa persistir no Senhor, a fim de alcançar a vitória. Textos de referência encontram-se no livro de Jó, capítulo 1, versículo 8 ao 12. E disse o Senhor a Satanás:
Observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, desviando-se do mal. Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Senhor, te damos graça, Pai, por este momento que mais uma vez estamos na tua presença. Confessamos que tudo que somos, temos e fazemos, somos dependentes de ti, Senhor, e precisamos que as suas bênçãos se renovem em nossas vidas. Que o Senhor continue nos abençoando, Senhor. Que possamos ouvir, Senhor, uma porção da tua palavra. Também queremos, Senhor, continuar por meio da fé, te adorando, Senhor, em espírito e em verdade, Pai. Nos preencha com as coisas do teu reino nessa manhã. Amém. Esse lugar é um desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. E a vergonha de
glória, Senhor. Queremos provar o quanto és real, vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Saúde a santa e gloriosa igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus que preparou o dia de hoje para estarmos aqui presentes, para aprendermos um pouco mais da sua palavra. Pela sua misericórdia, nos encontramos aqui hoje com a incumbência de estar trazendo a lição. A igreja poder tomar assento. Sou muito grato a Deus por essa oportunidade e grato ao pastor da igreja, meu pastor, e ao presbítero Renato, superintendente da EBD, que me deu essa responsabilidade. E é uma baita de uma responsabilidade porque eu tenho uma certa dificuldade de pegar a lição e transformar em pregação. Por mais que eu tenha tentado, eu vou me esforçar aqui, tá, pastor? Não é em desobediência, não. Gostaria que o senhor entendesse isso. É uma dificuldade mesmo que eu tenho. Mas vamos lá. A lição de hoje é a lição de número 10, que diz: atravessando a crise com perseverança. Amada igreja, o que é crise? Crise é uma mudança brusca. Em qualquer situação, é uma mudança brusca. Que seja uma mudança na saúde, que seja uma mudança na parte econômica, financeira. Crise é isso. Crise é uma mudança brusca. Crise vem tudo muito bem e do nada as coisas se transformam. Do nada, aquilo que estava estável deixa de estar. Aquilo que era seguro deixa de ser seguro. A lição de hoje fala de Jó. E é um belo exemplo do que é a crise na vida de uma pessoa. É um belo exemplo de que pessoas irão atravessar crises. Eu irei atravessar uma crise. Você vai atravessar uma crise. Todos nós temos crises para atravessar. Assim como Jó teve a crise dele para atravessar. Mas tem dois fatores muito importantes
na travessia da crise que Jó passou. Jó, imagina, amada igreja, foi um homem que foi elogiado por Deus. O próprio Deus faz referência de Jó. O próprio Deus elogia a Jó. Você imagina Deus lá do céu elogiando Franklin agora? Caraca. Que honra. Que honra. Que honra. Quando Deus elogia Jó, Deus diz o seguinte: homem sincero. Olha, a primeira qualidade que Deus vê em Jó: sinceridade. E aí vem a primeira lição para as nossas vidas: não tem como servir a Deus se não formos sinceros com Ele. Se eu quero servir a Deus, eu tenho que ser sincero, primeiramente com Deus, em todo o meu ser, em toda a minha forma de agir, em toda a minha maneira de pensar. Eu tenho que ser sincero. E viu isso em Jó: sinceridade. E aí, logicamente, você sendo sincero com Deus, automaticamente você será sincero com o seu irmão, com o seu cônjuge, com o seu amigo. A sinceridade, ela irá fluir de você. Agora entenda uma coisa, amada igreja: Deus, quando fala que Jó é sincero, vira ele. Existe uma tal sinceridade aí, eu sou sincero, que passa a ser grosseria. Nós temos que ter muito cuidado. Eu sou sincero, eu falo aquilo que vem à minha cabeça. Não. Não é assim não. Porque esse tipo de sinceridade, ela é grosseria. E a sinceridade que está falando aqui é sinceridade de coração. É uma sinceridade singela, é uma sinceridade com amor, é uma sinceridade com cuidado, é uma sinceridade com carinho. É essa a sinceridade que eu tenho que ter no trato com o irmão William. O William fez algo que não me agrada, um exemplo: o William nunca fez nada que não me agrade, muito pelo contrário. Eu falo lá em casa, se tem um trabalhador, se tem um obreiro nessa igreja que me agrada, é o William. Pela sua postura, pela sua família, pelas suas pregações, amo suas pregações. Mas é um exemplo. Eu vou ser sincero com ele, mas eu tenho que ter zelo. Porque eu tenho que preservar aquilo que eu tenho com ele. E nós vamos morar no mesmo lugar, no céu. Como eu serei vizinho do William, tendo problemas com ele aqui na terra. Então não é esse tipo de sinceridade que eu estou passando para a igreja. A sinceridade de Jó era essa sinceridade: carinho, amor, dedicação. E aí Deus continua elogiando Jó. Cara, Jó foi um cara elogiado por Deus. Gente, quando eu peguei isso aqui, eu falei: meu Deus do céu, que homem é esse? Que o próprio Deus elogia. Aí Deus continua. Cadê aqui? Reto. Jó era reto diante de Deus. Jó era reto. Ele lembra do Salmo 91? 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita. Se você for um cara que não for reto, for meio tortinho, ou você cai para um lado ou você cai para o outro. Jó era reto diante de Deus. Não tinha o que repreender a Jó. Jó era reto. E continua: e temente a Deus. Jó temia a Deus. O temor a Deus nos faz estar aqui. O temor, ele vem misturado com um pouco de amor. E esse amor fazia Jó ter dedicação. Esse amor fazia Jó ser reto. Esse é o homem que foi elogiado por Deus. E aí Deus continua: e se desvia do mal. E isso é uma qualidade que nós, crentes, precisamos ter, Daniel. Precisamos ter, Bruno. Nos desviarmos do mal. Porque o mal, ele está ao nosso redor.
O mal, ele nos rodeia a todo momento e a todo instante. Mas vai da minha capacidade de me desviar dele. Lembra do filme Matrix? As balas indo para cima do cidadão, do Neo, né? E ele, pá, pá. Assim temos que ser nós. Assim nós temos que ser. Nos desviarmos do mal. Porque o mal vai chegar. O mal vai vir. O mal vai nos abordar. O mal vai querer nos afligir. Mas eu tenho que desviar dele. Eu tenho que ter a capacidade de discernimento. De saber que aquilo é ruim. Que aquilo é pernicioso, que aquilo vai me fazer mal, que aquilo vai me contaminar, que aquilo vai contaminar a minha família, a minha igreja. Eu tenho que me desviar. Eu tenho que ser um Matrix, eu tenho que ser um Neo. O mal está aí, amados. E o próprio Senhor dá esse depoimento sobre Jó. Continua aqui no nosso título da lição. A crise, eu já falei, é perseverança. Perseverança é a qualidade de quem é constante. Você vai atravessar a crise, você vai passar por ela, mas você tem que ter esta qualidade, ser constante. Quantos são constantes aqui na presença de Deus essa noite? Levanta a mão, essa manhã. Levanta a mão. Aleluia. Glória a Deus. Perseverança é a qualidade de quem é constante, de quem não desiste, ou seja, de quem persevera. Essa é uma qualidade da perseverança. E essa é uma qualidade que tem que ter no crente, Paulo. O crente tem que ser perseverante. Existe o mal, existem as afrontas, existem as crises. Você imagina se o crente não for perseverante? Você imagina se o crente desistir na primeira dificuldade? Você imagina se Jó desiste? Se Jó desiste? Se Jó se deixa contaminar? Se Jó atende seus amigos? Se Jó atende a sua esposa? Perseverança. Coloca aí, Joab. Qualidade que eu tenho que ter. Perseverança. Qualidade que eu, Franklin, como esposo, como pai, como crente, tenho que ter. Não posso desistir, não posso retroceder. Não posso ser covarde. E o crente que não persevera é covarde. O crente que desiste é covarde. E Deus não se agrada da covardia. Não. Eu lembro que quando eu aceitei a Jesus, Eric, estava muito pouco tempo. Apesar de ter sido criado num lar cristão, eu vim aceitar Jesus com 34 anos de idade, de forma definitiva. Eu digo definitiva porque eu não pretendo sair daqui, a não ser que o Senhor me buscar. Aí eu vou estar com Ele. Aí eu estou muito bem, glória a Deus. E falaram assim: vou te convidar para tu pregar na minha igreja. Eu falei: meu Deus, nunca preguei. Cara, eu tremia mais, e era uma igreja lá em Paciência, de um primo meu. O bom, cara, que os primos colocam a gente nessas, né? Aí tem aquela passagem, tem um menino lá no trabalho que eu, de vez em quando, arrumo umas encrencas lá. Ele: pô, seu Franco, o senhor tem que parar com essas encrencas. O senhor só bota a gente em encrenca. Eu falei: tá, eu vou. Mas eu lembro que nesse dia, pastor, me deu dor de barriga, me deu moleza no corpo, me deu tudo. E quando eu peguei no microfone para pregar, amada igreja, não era mais eu, mas era algo sobrenatural que estava ali. E eu não sou pregador.
Eu sou um esforçado do evangelho, eu já falei isso para a igreja. E quero continuar assim até Jesus me buscar. Ou buscar a sua igreja. O que acontecer primeiro. Mas eu fui. Porque desde sempre, eu e minha esposa ensinamos às nossas filhas: aqui nessa casa não tem covarde. Se tiver que enfrentar, enfrente. Então eu não me acovardei e eu fui lá, ministrei, meia horinha, mas ministrei para honra e glória do Senhor. Continuando. Apocalipse 14:12 diz assim: aqui está a perseverança dos santos, que abandonem, que obedeçam todos os mandamentos de Deus e permaneçam fiéis a Jesus Cristo. Essa é a perseverança do cristão. Obedecer aos mandamentos de Deus. Essa é a minha perseverança, essa tem que ser a sua perseverança. Obedecer aos mandamentos de Deus e ser fiel a Jesus. Glória a Deus. Amados, falando já na introdução da lição, a nossa fidelidade, ela não pode estar atrelada àquilo que Deus me dá. Quando a gente olha para a história de Jó, e quando nós olhamos o que Satanás fala em relação a Jó, Satanás diz que Jó tem tudo, por isso ele é fiel. Por isso ele é fiel. A minha fidelidade não tem que estar atrelada àquilo que Deus me deu. A minha fidelidade não tem que estar atrelada àquilo que eu vou ganhar por servir a Deus. Porque o maior ganho, o maior prêmio que eu posso ter em servir a Deus é minha salvação. Vocês entenderam que o maior prêmio é a nossa salvação? Então a minha fidelidade não pode estar atrelada a bens materiais ou a conquistas. Porque é o Senhor que permite. Foi o Senhor que permitiu de eu estar de pé aqui hoje. Foi o Senhor que permitiu de eu estar ministrando nesta manhã. Foi o Senhor que permitiu que você esteja aí hoje. E o Senhor nos permite respirar. Tudo é permissão dele. Então a minha fidelidade não pode estar atrelada a isso. A minha fidelidade, ela tem que estar com o Senhor, independente da situação que eu esteja passando. Porque estar na bonança é muito fácil ser fiel. Oh, como eu sou abençoado. Olhe para mim, como eu sou abençoado. Mas a crise, ela é democrática. A crise não escolhe o mais crente, nem o menos crente, não escolhe o crente ou quem não é crente. A crise chega para todo mundo. E hoje, o mundo passa por uma crise. O mundo passa por uma pandemia. O mundo passa por uma situação terrível. Terrível. Quando é analisado o produto interno bruto dos países, das nações, recentemente colocaram num grupo a regressão desse PIB, né? PIB. A gente vê o quanto as nações empobreceram por conta dessa pandemia, por conta dessa crise, por conta de tudo isso. Mas tem uma nação que continua crescendo. Cresceu 11%, a China. O Brasil cai 9,3% em suas riquezas. Outras nações caem mais, 20%. A Inglaterra cai 20%. Reino Unido cai 20%. Então isso aponta numa direção de uma recessão. Isso aponta numa direção de uma crise que começou na parte da saúde, que todos nós hoje ainda estamos muito preocupados e devemos nos preocupar, porque conforme eu falei, a crise ela é democrática, ela não quer saber se é crente, se não é crente, se é pastor, se não é, se é presbítero, se é... Não. A crise é para todos.
Então existe essa preocupação. Essa situação que está acontecendo aqui hoje é por conta dessa preocupação de nosso pastor. Vamos transformar a EBD num culto para que as pessoas se dividam e que não haja aglomeração. Essa é a intenção, esse é o cuidado, esse é o zelo. Mas ovelhas, você já orou pelo seu pastor hoje? Não me responde não, pelo amor de Deus. Não, guarda aí. Eu sei que você orou. Pastor, Deus cuida do meu pastor. Então, esse cuidado, esse zelo que a igreja está tendo, que o pastor está tendo, é para nos preservar. E essa crise que o mundo está passando, hoje o mundo passa por duas crises. A crise da pandemia, que é do Covid, que todo mundo, todo o planeta Terra está passando. E a consequência dessa pandemia foi a crise econômica, desemprego, fontes de rendas fecharam, pessoas perderam seus empregos, perderam a sua fonte de renda. São consequências. E aí vem outras consequências através dessa crise. E geralmente uma crise, ela desencadeia uma série de outras crises. A crise começou na saúde, não é isso? Ela afetou a economia, que afetou o emprego. E aí a gente começa a ter crises sentimentais, psicológicas, crises das mais diversas ordens. Mas quando nós olhamos para Jó, quando nós olhamos para a crise de Jó, imagina Jó. Jó, amada igreja, era um homem muito rico. Jó era um homem que aonde ele colocava a mão, prosperava. Tudo que Jó colocava, entendia no seu coração de fazer, acontecia de forma favorável. Jó era famoso na sua região. Tem pessoas que nascem com esse dom. Eu trabalhei muitos anos para um português chamado Joaquim Cunha. Esse homem, ele não tem cultura, porque cultura nós conseguimos adquirir, estudando, fazendo faculdade, lendo livros, bons livros, lendo a Bíblia. A gente adquire. Esse homem não tem cultura, mas ele tinha sabedoria. E aonde aquele homem colocava a mão, o negócio prospera. E eu hoje sou empregado até hoje por conta dessa bênção que Deus colocou sobre a vida daquele homem. Jó era parecido com ele. Esse homem construiu, esse homem Joaquim, seu Joaquim, chama ele de seu Joaquim. Ele construiu empresas. E um homem de uma memória maravilhosa. Eu trabalhava numa determinada filial. Eu era balconista de hortifruti granjeiro. Cuidava das batatas, das cebolas. Em menos de 2 anos eu cheguei ao cargo de gerente. E se passaram 2 anos. E um dia ele vai numa loja onde eu já gerenciava a área administrativa daquela loja. E o gerente da loja, eu não era o gerente principal, mas eu era um dos gerentes. O gerente da loja precisou se ausentar. E os demais gerentes não gostavam de receber ele, porque ele perguntava muito, ele questionava muito. E eram perguntas que geralmente você não tinha resposta. E eu fui receber, porque eu tenho coragem. Se ninguém quer, eu vou. E eu rodo ele com a loja, ele me perguntando várias coisas, e Deus me dando sabedoria, eu respondendo. E chega um determinado momento, presbítero Aguinaldo, no setor de hortifruti, ele para, olha para mim, coloca a mão no meu ombro e fala assim: Negrinho, tu não eras do hortifruti na loja da Taquara? Eu falei: era. E você já é gerente? Eu falei: já. Aí ele: tá vendo como é que a empresa do patrão é boa? É só trabalhar e ser honesto.
Foi o que ele falou para mim. E eu hoje sou empregado até hoje por conta desse homem. Enfim, Jó era isso. Jó era um homem que abençoava vidas. E ele passa por essa crise, e a crise chega até Jó. Toda hora era uma notícia ruim. Seus gado, seus camelos, seus filhos. E Jó ali, trabalhando, buscando ao Senhor. Então, quando a crise chegar, nós temos que fazer a escolha. A lição fala atravessando a crise com perseverança. Jó atravessou uma crise. E eu falei que a crise ela é democrática. Ela pega qualquer um. Agora, a escolha de Jó para atravessar essa crise que foi fundamental. Ele escolheu manter a sua fidelidade a Deus. Independente do que estava acontecendo, independente das notícias ruins que chegavam, ele escolheu ser fiel. Ele não retrocedeu, ele não pensou em abandonar a Deus. Não pensou em abandonar a Deus. Ele continuou perseverando ali, pensando: eu vou alcançar minha vitória. Eu vou atravessar por isso, mas eu atravesso com Deus. Então, você tem a possibilidade de escolha. Quando a crise chegar, quando o desemprego chegar, a falta de dinheiro, a crise sentimental, psicológica, seja lá qual for, escolha atravessar com Deus. Escolha atravessar com Deus. A sua fidelidade, ela não pode estar atrelada ao que você tem. Ela tem que estar atrelada ao que Deus é para você. E aí vai uma pergunta, mas não quero resposta. Quero que você medite nisso. O que Deus é para você? Pensa nisso. Escreva isso. O que Deus é para você? Para Jó, era tudo. Porque Jó atravessou a crise com Deus. Continuando. Tem um ponto aqui que eu não posso deixar de falar. Um livro que retrata o sofrimento humano. É um tópico pesado. É um título pesado. É um título pesado. Um livro que retrata o sofrimento humano. Aí eu grifei assim, ó. A Bíblia relata dezenas de personagens que experimentaram sofrimento na sua vida. Abel, José, Elias, Jeremias, Daniel, Esté, Paulo e o próprio Senhor Jesus Cristo. São apenas alguns exemplos. São apenas alguns exemplos. E nós conhecemos as histórias desses personagens. E nós vimos que o sofrimento deles não foi pouco. Então é um título pesado. Falei, caramba, que título pesado. Um livro que retrata o sofrimento humano. Mas quando nós olhamos para a história de Jó, nós vemos que independente do peso, independente do sofrimento, amado, Jó perdeu seus 10 filhos. Jó perdeu tudo que ele tinha. Mas Jó não perdeu o que ele tinha de mais importante, que era a sua fidelidade e a sua fé em Deus. Ele não perdeu isso. Um tópico pesado. E eu botei aqui assim, ó. Vemos um homem que era sincero, reto, temente a Deus, desviava-se do mal.
ele passou e nos deixou, e nos deixa preocupado. Mas vejamos que o próprio Jó fala em relação a toda a sua crise. E aí a gente volta aqui um pouquinho no Salmo 119, 71, que diz assim: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. O salmista aqui, ele está dizendo que foi bom para ele ter sido afligido. E quando a gente olha para Jó, Jó diz mais ou menos a mesma coisa, que para ele foi bom, porque ele conhecia a Deus de ouvir falar. Mas na sua crise que ele passou, ele conheceu Deus e viu Deus com os próprios olhos. Isso aí nos fala de experiência. Todos nós temos que ter experiência com Deus. Eu tive a minha quando decidi aceitar Jesus. Mas eu dou testemunho aqui de uma experiência de um amigo meu chamado Maurício. Que ele orava a Deus e falava assim: Deus, eu quero uma experiência contigo, eu quero uma experiência tremenda. E um dia ele me falou, chegando do trabalho, tá a esposa, tá a cunhada dele, e um monte de gente chorando na porta do prédio onde ele morava, e com um desespero tremendo. E ele foi chegando, o que aconteceu? Roubaram o carro e levaram o nosso filho dentro. No mesmo instante ele lembrou que ele pediu uma experiência a Deus. E ele dobrou o joelho e orou: Senhor, eu te pedi uma experiência, mas tinha que ser com o meu filho. Todos nós teremos uma experiência. 2 quarteirões depois, o carro foi abandonado com a criança dentro, a polícia achou, deu tudo certo, para a honra e glória do Senhor. Foi a experiência que ele pediu e ele teve. Então nós temos que ter a nossa experiência com Deus. Temos que nos colocarmos à prova, para saber se seremos aprovados. Ou ele entrava em desespero, ou ele orava a Deus. Ele preferiu orar a Deus. Ele lembrou da experiência que ele pediu. E aí, nesse salmo, no salmo seguinte, cadê mesmo? Voltando, cadê aqui? O salmo, no verso seguinte, diz assim: melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmera riqueza em ouro ou prata. Sabe o que o salmista está falando aqui? Quando ele retrata aqui que foi bom para ele ter sido afligido, o aprendizado, a sabedoria que ele tirou da situação, da crise que ele passou, das aflições que ele passou. Então deixa eu te falar uma coisa: você vai passar, mas aprenda com ela. Não abandone a Deus e aprenda com as suas aflições, aprenda com as suas crises, porque ela vai valer mais para você do que ouro e prata, vale muito mais do que riqueza. A sabedoria que Deus vai lhe dar, ela vale muito mais do que tudo que você possa adquirir com as forças do seu braço. O salmista está dizendo que ele despreza o ouro, presbítero Renato. Ele despreza a prata, ele despreza a riqueza, porque a sabedoria, o entendimento que ele teve com Deus, a experiência que ele teve com Deus, supera tudo isso. Supera. E a experiência que você vai ter com Deus vai ser tão grande que vai superar todo o ouro e toda a prata. Então, quando a crise chegar, não murmure,
Vamos a mais um exemplo de crise. Deus tira o povo do Egito. A travessia era de 40 dias, não era isso? 40 dias. Durou quanto tempo? Quanto tempo? Era para durar quantos dias? Tinha crise, não tinha? Então o que é que aquele povo decidiu fazer? Murmurar, reclamar, querer voltar. O que era para durar 40 dias, durou 40 anos. Eu estou vendo que a igreja é inteligente, a igreja já entendeu. A igreja já entendeu. O que era para durar 40 dias, durou 40 anos por conta da murmuração. A crise chegou. As aflições chegaram. Vai murmurar ou vai agradecer? Às vezes é para durar 10 dias. Às vezes é para durar 40 dias. Mas às vezes vai durar 40 anos por conta da murmuração. Se está passando por uma crise, está passando por alguma aflição, não murmure, não reclame, não retroceda. Agradeça, busque, medite na palavra, ore, agradeça a Deus, porque vai durar menos tempo que você pensa. O povo, quando saiu do Egito, era só 40 dias. Por conta da murmuração, 40 anos. Então, é uma lição para nossas vidas. É uma bela de uma lição para as nossas vidas. É uma excelente lição. Vai durar pouco tempo, vai depender da sua atitude. Vai durar muito tempo, vai depender da sua atitude. Veja que tudo passa pela sua atitude. Ou você tem uma atitude de adorador e dura 40 dias, ou você tem uma atitude de murmurador e dura 40 anos. Vai depender da sua atitude. Então, qual a atitude que nós temos que ter? Ainda tem gente em dúvida. Bom, vamos lá, vou perguntar de novo, aí dessa vez eu quero resposta. Qual a atitude que nós temos que ter quando a crise chegar? De adorador. Por isso que é bom trabalhar com a igreja inteligente. Elas pegam as coisas assim, ó, rapidamente. Tchum, tchum, tchum. Rápido. Rápido, rápido, rápido. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Título pesado. Muito pesado. Um livro que retrata o sofrimento humano. Mas um livro que também nos dá o caminho para a vitória. Não murmurar. Manter-se fiel e manter a sua fé. E você receberá a vitória. Renato, fala comigo. 2. Significados e exemplos de fidelidade. Amados, o que nós vemos em Jó, coisa simples. Muito, 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 muito simples. O que nós vemos em Jó, significados significativos e exemplos de fidelidade. O que nós vemos em Jó? Duas coisas. Confiança. Jó acreditava em Deus. Lealdade. Deus para ele era tudo. Duas coisas que a gente vê em significativos de fidelidade. Acreditar e confiar. Jó acreditava e confiava. Quando a gente vai mais adiante, a gente vê lá em Hebreus 11:1. Jó acreditava naquilo que ele não via. Jó acreditava naquilo que ele não conhecia, ele só ouvia falar. Mas Jó teve a experiência dele.
Em Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se veem. Jó acreditava em Deus, Jó confiava em Deus, Jó manteve a esperança de que o cativeiro dele iria mudar. E nós sabemos disso. O meu Deus e o teu Deus é um tremendo especialista em virar cativeiros. É um tremendo especialista em virar cativeiros. O cativeiro de Jó parecia terrível. Leproso. Perdeu todos os seus haveres. Perdeu seus filhos. Que destino cruel. Que destino cruel. E aí dentro da lição tem... Cadê? Dentro da lição tem duas perguntas. Por que o crente sofre? É uma pergunta muito difícil de responder. Mas quando a gente olha para a história de Jó, nós aprendemos que o sofrimento, ele é para uma vitória maior. O sofrimento de Jó foi para uma vitória muito maior. E o que é interessante, meus amados, é que Deus, Ele sabe exatamente qual será o desfecho da história. Deus me conhece e sabe das minhas possibilidades. Deus te conhece e sabe das suas possibilidades e condições. Ele nos conhece. E a crise, a dificuldade, a prova que vai chegar, ela é do tamanho exato que você consegue suportar. A crise, as aflições, os problemas da vida, será exatamente do tamanho que você consegue suportar. Deus te conhece. Deus, quando coloca alguém à prova, Ele já sabe qual vai ser o desfecho. Mas Deus não me coloca ou te coloca à prova, não é porque Ele é mau. É para saber de você o que você tem dentro. Porque se o que você tiver dentro for murmuração, é 40 anos. Mas se o que você tiver dentro é adoração, é 40 dias. É 40 dias. Deus, quando nos coloca à prova, não é para que a gente sofra. É para mostrar o tamanho dele na nossa vida. É para mostrar o poder dele na sua vida. Porque quando você passar por isso, você vai olhar para trás e vai ver o quanto Deus foi contigo. Porque a lição também fala que Deus não nos abandona. E isso é verdade. Deus não me abandona, Deus não te abandona. Agora, eu consigo abandonar a Deus. Eu consigo deixar Deus de lado. Mas ainda bem que Deus deixou a Bíblia. Porque com ela eu posso aprender com Jó. Que na pior das crises, imagina um homem rico que tinha tudo. Está se coçando com um caco de telha, sentado no monturo. E aí vem a sua esposa e fala para ele abandonar o Deus dele e morrer. E aí ele repreende a esposa.
Mas o que é interessante disso tudo é, na última lição que eu dei aqui, eu falei que as atitudes que nós tomamos, ela vai ecoar por nossas gerações. Mas o interessante é que a mulher de Jó perdeu toda a riqueza junto com ele. A mulher de Jó perdeu os mesmos filhos que Jó tinha. Mas qual a diferença? Essa mulher sofreu da mesma forma que Jó. A única coisa que ela não teve foi a lepra. Mas ela sofreu as mesmas dores que Jó. Mas se você olhar para a Bíblia, quando diz que deixará o homem a casa do seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua esposa, e ambos serão uma só carne, ela também teve a lepra. Porque a lepra estava no esposo. E ambos são uma só carne. Ela sofreu todos os males que Jó sofreu. Sofreu todos os males. Ela gerou durante 9 meses aqueles filhos que morreram. Ela era mãe. E quando ela fala aquilo para Jó, é no desespero dela também. Mas, para encerrar, Renato, estou encerrando. O fundamental e a diferença entre Jó e a sua esposa era a intimidade que Jó tinha com Deus. A esposa não tinha esta intimidade. E aí é o momento em que esposo e esposa têm que buscar diferente. Tem que buscar de forma una. Eu tenho que buscar a minha intimidade com Deus. A minha esposa tem que buscar a intimidade dela com Deus. Porque quando a crise chegar, ambos estarão maduros o suficiente para enfrentar, passar e atravessar e dar glória a Deus no final disso tudo. Glórias a Deus. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. As palmas porque Jesus merece. Quero agradecer ao presbítero Franklin, porque a proposta da aula é essa, realmente esmiuçar e fazer uma síntese do que está sendo lido, e realmente é preciso ter essas qualidades que nos destacou. Eu recebi bastante nessa manhã, parabéns, muito obrigado, porque foi coisa de Deus. Quero dizer para os irmãos que esse currículo desse trimestre vem falando de personagens da Bíblia que são exemplo para nós. A equipe de louvor também já pode se posicionar. Que são exemplo para nós e que fortifica a nossa fé. Se nós pensarmos que porque somos cristãos e que nós não passaremos por nada, estamos enganados. A Bíblia relata de pessoas que passaram e são mais que vencedores na promessa que há em Cristo Jesus. E na 1:1:7 está escrito assim: o Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia e conhece aqueles que nele confiam. A história de Jó mostra que para realmente confiar no Senhor é preciso ter uma intimidade diferenciada, que não dá nem para explicar aí no mundo, mas é algo tão particular que só nós podemos ter esse momento tão especial e poder louvar a Deus. Estaremos também agora orando, curvem suas cabeças, porque estaremos recolhendo as ofertas. Senhor, queremos te agradecer, Senhor, porque mais uma vez estamos na tua presença, aprendendo de ti. E nesse momento, Senhor, queremos demonstrar como gratidão, Senhor, que nós confiamos em ti, Senhor, com as nossas ofertas, Senhor. Imaginemos, Senhor, que essa oferta represente tudo que nós podemos colher, Senhor, para que venhamos ser suficientes, Senhor, nessa terra. E essa primeira parte, Senhor, está sendo devolvida ao Senhor, Senhor, como uma semente que vai
germinar, brotar e crescer, e novamente nós teremos nova colheita, Senhor. Então, aqueles que podem, Senhor, ofertar, Senhor, que o Senhor abençoe. Aqueles que não estão podendo, Pai, que o Senhor desperte no coração, Senhor, a lei da semeadura, Senhor. Semeamos parte do que temos, porque sabemos que tudo é teu, Senhor. E agora estaremos devolvendo a Ti, Senhor. Pai, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quem pudesse colocar de pé para adorar o Senhor, amanhecer esse dia adorando o Senhor, não tem coisa melhor, amém? Onde era tristeza se verá a dupla honra, me honrar, me honrar, com boas novas proclamar, uma nova história celebrar, celebrar. É chegada a minha hora, meu silêncio já acabou. Ouço o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Onde era tristeza se verá a dupla honra, me honrar, me honrar, com boas novas proclamar, uma nova história celebrar, celebrar. É chegada a minha hora, meu silêncio já acabou. Ouço o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. O meu passado está perdido. Já tinha desistido de sonhar, mas Deus já decretou, esse é o meu dia. Minha virada festejar. O que eu achava estar perdido, já tinha desistido de sonhar, mas Deus já decretou, esse é o meu dia. Minha virada festejar. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Amém, aplauda o nome do Senhor. Diaconisa Isabel, pode ficar aqui, por favor. Amados, só lembrando que o nosso pastor, né, pastor Vanderlei, irmão William, alguns foram para a reunião de obreiros na sede, tá? Não se espantem. Queremos também avisar que hoje nós teremos o culto às 18h30 e nos próximos domingos será assim, né? O culto na EBD e o culto à noite, para realmente estar se dividindo as pessoas.
Queremos também avisar que hoje temos ensaio para os varões, após agora a EBD, e os varões estarão louvando hoje à noite, amém? Agora nós vamos orar pela nação, porque a lição diz que a gente tem que atravessar as crises com perseverança. Nós sabemos o que o nosso país está passando, o mundo está passando, e precisamos orar pela nossa nação. A diaconisa Isabel estará orando pela nação. Deus poderoso, Deus tremendo, Deus amado, Deus de infinita e bondade, misericórdia, Deus justo e fiel. Pai querido, nós colocamos agora, meu Pai, nas tuas mãos a nossa nação. Meu Pai, na tua palavra diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Meu Pai, nós cremos, ó Deus querido, que tu és o Deus do Brasil, aleluia. Ah, Pai querido, toma essa nação nas tuas mãos. Pai, vai jogando por terra tudo aquilo que não provém de ti, tudo aquilo que não te louva no nosso Brasil, meu Pai. Vai jogando por terra agora. Abençoa a nossa nação. Abençoa os governantes da nossa nação. Toma o nosso presidente nas tuas mãos. Meu Pai, a cada governador, ó Deus querido, de cada estado, prefeito. Meu Pai, toma nas tuas mãos. Meu Pai, e abençoa a nossa nação. Vai livrando, vai guardando de todo mal, de toda corrupção, de tudo aquilo que não te louva, em nome de Jesus, amém. Convido o presbítero Franklin para impetrar a bênção apostólica e agradecer a equipe de louvor. Próximo domingo, quero que vocês louvem mais, amém? Glória a Deus. Estenda assim suas mãos. Como Deus Pai, as doces comunhões do Espírito Santo de Deus, a salvação do nosso amado e Senhor Jesus Cristo esteja com todo o povo de Deus sobre toda a face da terra. E a igreja diz: amém. Está terminado em nome de Jesus.